Ontem eu gravei um vídeo sobre o atentado em tom, né, de homenagem ao Charlie Kirk, no qual eu discorri um pouco sobre quanto foi relevante não ter abdicado da fé naquele momento, que acabou resultando na morte. Porém, aquele vídeo também lembrava, nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, que o viver é Cristo, morrer é lucro. E logo em seguida, após eu elaborar o roteiro, na realidade, ainda não tinha gravado, mas logo após eu elaborar o roteiro, por coincidência, ou melhor dizendo, providência divina, já que cremos, né, que nosso Deus, ele é soberano sobre nossas vidas, ao fazer o meu devoção, eu me deparei com algo impactante. Na minha igreja, estamos estudando a seguinte, uma lição, uma revista, Nossa Fé, né, que é entre uma, digamos assim, das categorias de lição da cultura cristã, a Casa Publicadora Presbiteriana, entre várias, né, entre elas, tem nessa lição que estamos estudando nesse trimestre, de roteiros do pastor Alain René Alexandrino, que é o pastor da minha igreja. É uma lição da revista, essa lição é comemorativa, é um livro do John Piper, chamado Não Jogue Sua Vida Fora. A lição é comemorativa há um certo número de tempo, que agora eu não me recordo, acredito que são 20 anos realmente eu não sei, não me lembro. Ao estudar o capítulo 6 dessa revista, o pastor Alain René, que é o roteirista, apresentou a história de Esther, mais precisamente o capítulo 4, o qual uma questão do cristão se posicionar mesmo em meio à possibilidade da morte, de perecer. Da mesma forma, logo em seguida, depois que eu fiz a leitura do capítulo 6 da revista, eu fui ler o livro do Pai. E eu estava no capítulo 4, que tem como tema magnificar a Cristo por meio da dor e da morte. Bom, a gente observa que tivemos dois momentos, os quais o Senhor... Eu tive que parar, porque eu tive que ir na igreja, né? Mas, dando continuidade ao que estávamos falando, vivemos uma cultura obcecada por segurança. Trocamos liberdade por grades, confortos, por estagnação e evitamos qualquer risco em nome de uma falsa paz. Mas será que isso é preservar a vida ou jogar a vida fora? A vida e morte de Charles Kirk nos lembra isso. Ele perdeu a vida tragicamente. Por fim, né, ele foi morto, né, mas não jogou a vida dele fora. Quando o Kirk ele fica, ele vai nos debates, promove essa luta contra o progressismo, né? Ele contra essas posições pós-modernas. Na verdade, ele está ganhando a vida, né? Dentro dessa análise feita por John Piper, né, em seu livro Não Jogue Sua Vida Fora. Assim como os heróis da fé, Charlie correu riscos pela causa de Cristo e permaneceu firme até o fim. Ontem eu assisti um pouco do que um pronunciamento da esposa do Charlie, Erica Curtis. Foi muito emocionante, né? Porque ela falou dos filhos e tudo mais. Mas um dos momentos também bem importante e relevante foi quando ela falou que um dos versículos favoritos de Kirk era justamente Efésios 5, 25, né? Que os maridos, assim como Cristo, devem dar a vida por sua esposa, como Cristo dá pela igreja. E é interessante isso vir justamente da esposa, né? Que nesse momento tão delicado que ela está passando, ela não questiona Deus, né? Mas ela justamente com orgulho, né? Ela com muito orgulho do marido, embora exista dor, ela consegue fazer esse tipo de declaração, esse pronunciamento, né? E honrá-lo como ele honrou ela e honrou a Cristo na terra. Assim como os heróis da fé,
Charlie correu risco por causa de Cristo, permaneceu firme até o fim. Seus testemunhos ecoam como Esther. Na revista da Escola Bíblica, bem como no livro do John Piper, eles falam, né, desse capítulo 4 de Esther. O testemunho de Esther, né? Esther, Paulo, tantos outros, né? Que não amaram a sua vida ao ponto de perder a fidelidade a Deus. Pelo contrário, né? A fidelidade a Deus estava acima até mesmo de sua própria vida. No capítulo 4 de Esther, vemos uma jovem rainha diante de um dilema mortal. O decreto persa dizia que qualquer um que se apresentasse ao rei sem ser chamado seria morto, mesmo sendo rainha. O fato de Esther ser rainha não isentava ela dessa punição. Somente o rei poderia evitar que isso acontece, né? Para isso ele usaria do cetro dele, né? Cetro de ouro, ele faria um certo sinal que indicaria isso. Diante desse momento tão delicado, Mordecai faz também uma declaração. Mordecai, que era o tio da Esther, faz uma declaração interessante. Quem sabe se para conjuntura como esta foste elevada a rainha. Esther 4,14. Ou seja, nesse momento delicado, Mordecai observou que o propósito de Deus estava sendo cumprido. E Esther, assim como Kirk, né, ela não se rendeu, não jogou sua vida fora. Ela não se rendeu ao perigo eminente que tinha em fazer a vontade de Deus. Porém, ela declara: se perecer, pereci. Esther não desperdiçou a vida dela. Ela arriscou pela causa de Deus, assim como também fez o Charlie Kirk. Ele não escolheu o caminho da segurança, mas ele expôs e confrontou o erro e permaneceu firme, ainda que o preço fosse a própria vida dele, como acabou tragicamente sendo. Se perecer, pereci. O apóstolo Paulo declara em Filipenses 1:21: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. John Piper, em Não Jogue Sua Vida Fora, mostra como Paulo enxerga a dor e morte, não como uma derrota, mas como uma ocasião de glorificar a Cristo. A cruz não é vergonha, é glória. E assim como Paulo, Charles Kirk correu o risco de ser odiado, perseguido e por fim foi morto. Mas ele não buscou segurança, buscou fidelidade. Ele magnifica Cristo, até mesmo na sua morte. O reverendo Alain René alerta nessa revista, em homenagem ao livro Não Jogue Sua Vida Fora, que a nossa geração idolatra a segurança. Colocamos grades em janelas, vivemos presos, mas não queremos correr riscos por causa de Cristo. Romanos 8:36 diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Charlie Kirk entendeu isso, ele correu risco, ele não buscou uma vida confortável, mas entregou a voz e sua vida pela causa de Cristo. Não jogar a vida fora é isso. É arriscar pelo evangelho, não pela idolatria, não pelo pecado, mas pela palavra da verdade. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas acham que não estão jogando, que estão se arriscando por coisas outras, mas não é disso que Cristo fala, ou que John Piper nos dá a entender. Ele não está dizendo que devemos nos arriscar por coisas vãs, ou mesmo coisas que são claramente pecados ou idolatria. O próprio diabo, quando tentou Jesus, ele colocou ali uma situação que é um pecado. Ele colocou que Cristo se jogasse de cima lá do templo, que era absurdo e era tentar a Deus, consequentemente um pecado. Charles Spurgeon, ele fala que, inclusive, o diabo, ele omitiu um versículo ao comentar essa passagem. Spurgeon afirma isso. Omitiu que no Salmo 91, na realidade, fala que os anjos nos serviriam, porém, estaríamos nos caminhos de Deus, seguindo Deus em todos os seus caminhos. Ou seja, não adianta você fazer uma coisa que não agrada a Deus sob o pretexto de estar, na realidade ali, servindo a Deus. O que não é verdade. Isso são formas de você tentar a Deus, o que é um pecado. E não é esse o verdadeiro sentido de arriscar sua vida. John Bunyan,
autor de O Peregrino, passou 12 anos preso por pregar. Ele poderia ter saído se apenas calasse a boca. Sobre sua família, ele escreveu: separar-me de minha esposa e pobres crianças muitas vezes tem sido para mim como arrancar a carne dos meus ossos. Mas ele não calou, ele não desperdiçou a vida. Veja bem, John Bunyan, bastava negar o que estava dizendo, que ele seria liberto. Mesmo ele tendo filhos, se não me engano, ele tinha 4 filhos e a esposa, ele preferiu não negar a Cristo, né? Com certeza, assim como aconteceu com a esposa de Kurt, bem como suas filhas, que terão muito orgulho, com certeza os filhos dele tiveram muito orgulho disso, né? Por conta do Evangelho de Cristo, ele ter realmente sofrido essa perseguição. Assim como Kirk, que também não se calou. Kirk pagou o preço. Se tornou, podemos por assim dizer, um mártir. E não é por imprudência, mas porque ele decidiu não desperdiçar a sua vida. Vejam só, em todos esses exemplos que eu trouxe, sofrer por causa do Evangelho foi uma opção. Foi uma escolha de todos esses heróis da fé. Esther, Paulo, Bunyan e agora, recentemente, o Kirk. Esther diante do rei, Paulo diante do martírio, Bunyan diante da prisão, e hoje lembramos também de Charlie Kirk. Todos eles escolheram se arriscar. Então, meu caro amigo cristão, não idolate a segurança. O discípulo de Cristo não vive para se proteger, vive para servir. A vida só tem sentido quando você se arrisca por Cristo. Segurança sem propósito é desperdício, é jogar sua vida fora. Não jogue sua vida fora. Veja o sofrimento como algo inútil. No livro de Tiago fala, né, que a tribulação, o sofrimento produz perseverança, produz bons frutos, produz coisas boas. A morte de Kirk é um testemunho, e ela se uniu a uma longa fileira de pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. Então, por mais uma vez eu digo, como reiteradamente John Piper fala, uma frase que ecoa por diversas vezes: não jogue a vida fora. E é isso que eu tenho a dizer para você. Esther, Paulo, Bunyan e Charles Kirk, todos apontaram para Cristo, o Cordeiro que venceu a morte. Não desperdice sua vida. Viva e morra pelo Evangelho, porque na estrada do Calvário, e só nela, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva, indique para alguém que precisa dessa palavra.